Boa noite, sejam todos muito bem-vindos uma vez mais a este encontro de estudos sobre a mediunidade curadora nas obras de Allan Kardec, como fazemos nas sextas-feiras, às 21h30. Henri Neto, meu querido amigo de João Pessoa, Paraíba, muito bom tê-lo de volta, meu amigo. Aquele abraço. Obrigado, Dejaí. Alguns compromissos profissionais me tiraram daqui, mas está de volta e vamos continuar livres, né? Livres e sempre, quando a gente puder, estar aqui com vocês. Um abraço a todos e vamos prosseguir estudando. Então, por gentileza, Henri, já emenda com a prece. Vamos sim, vamos sim. Vamos unir nossos pensamentos em prol do conhecimento útil, que os bons espíritos sempre se aproximam daqueles que interessam pelo estudo sério, pelo estudo útil, pelo conhecimento do espiritismo. Então, eu agradeço muito essa oportunidade e espero que os nossos anjos da guarda estejam com cada um de nós, nos ajudando ao entendimento. E que os bons espíritos nos ajudem nesse momento. Que assim seja. Assim seja. Vamos aqui começando, então, explicando a ausência do nosso querido amigo André Sobreiro nessa noite. André está com um problema lá, se ele conseguir superar, ele entra e participa conosco. Faz falta, né? Nós apreciamos muito, eu creio que todos aqui também apreciam muito a presença, as opiniões, as intervenções do André, faz, repetindo, muita falta. Se ele puder, ele ainda entra conosco na noite de hoje. Vamos agradecer também aqui, como sempre fazemos no início do nosso estudo, aos canais que retransmitem esse estudo, que o tornam público, por assim dizer. Então, canais YouTube da Livraria Espírita Rio Preto e Centro Espírita Dona Rosa, ambos aqui de São José do Rio Preto. E Facebook do Centro Espírita Francisco de Assis, também aqui de São José do Rio Preto. Agradecemos a esses três canais pela publicidade dada a esse estudo. Nós estamos, então, retomando nessa noite o nosso estudo sobre mediunidade curadora nas obras de Allan Kardec. Nós estamos no nosso encontro número 17 para tratar desse assunto. Temos comentado já algumas vezes o tema da mediunidade curadora foi amplamente explorado, amplamente estudado, muito aprofundado mesmo na obra de Allan Kardec. Então, a gente vai passar por diversos textos, repetindo aqui várias observações, muitas vezes novas, outras vão se repetir, mas é sempre bom para a gente poder firmar bastante as ideias em torno dos conceitos estabelecidos, dos princípios estabelecidos por Allan Kardec. Nós vamos agora, então, dar sequência aqui, e eu repito, agradecendo a todos que estão conosco, recebam aí o nosso abraço, e como o Henri fez a prece, e como ele está retornando de uma ausência, em homenagem a ele inicia, então, o encontro de hoje. Por favor, Henri. Ok. Revista Espírita, janeiro de 1864. Médiuns Curadores. Comentários de Allan Kardec. Na ação magnética propriamente dita, é o fluido pessoal do magnetizador que é transmitido. E sabes que esse fluido, que não é senão o perispírito, participa sempre, mais ou menos, das qualidades materiais do corpo, ao mesmo tempo que sofre a influência moral do espírito. É, pois, impossível que o fluido próprio de um encarnado seja de uma pureza absoluta. Muito importante essa frase, por isso que está sublinhada, e eu vou ler novamente. Impossível
que o fluido próprio de um encarnado seja de uma pureza absoluta. Razão pela qual sua ação curativa é lenta, por vezes nula, outras vezes até nociva, porque ele pode transmitir ao doente princípios mórbidos. Considerando-se que um fluido é suficientemente abundante e energético para produzir efeitos instantâneos de sono, de catalepsia, de atração ou de repulsão, absolutamente não se segue que ele tenha as necessárias qualidades para curar. É a força que derruba, mas não o bálsamo que suaviza e restaura. Dessa forma, há espíritos desencarnados de ordem inferior, cujo fluido pode até mesmo ser muito maléfico, o que os espíritas, a cada passo, têm ocasião de constatar. Extremamente importante essa observação de Kardec, e que muita gente nem segue e nunca leu isso, porque a gente vê casas espíritas com muitos passistas, e às vezes a pessoa vai para uma reunião mediúnica e ele nem presta atenção, reunião pública, e ele nem presta atenção no que está sendo exposto pelo palestrante, ele está interessado em tomar um passe, acreditando que aquilo ali vai servir para ele. Muitas vezes, o passista, né, existe uma distorção no meio espírita, dizendo que o passista, por este texto, quando ele fala que é impossível, nós somos encarnados espíritos imperfeitos, espíritos inferiores. A diferença do passe magnético, que é o que ele está falando aqui, para a cura mediúnica, do médium curador, é muito grande. Por quê? Porque o médium curador ele vai ter influência dos espíritos. Esse sim, se você vai dar um passe e você tem o espírito junto a você, superior, é ele que vai fazer essa melhora, não é você, passista. Porque você tem fluidos ainda inferiores. Esse texto torna isso muito bem claro. A gente tem que parar de acreditar que a gente chegando lá, fazendo um montão de movimento, uma série de isso aí vai ajudar. Pode até atrapalhar, como ele está falando aqui. Pode até atrapalhar. Se você vai fazer a intenção é até boa, mas na hora que você chega lá, com seus fluidos, e faz aquela ação, você pode até causar um problema na pessoa. Tá muito claro isso aqui. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Não é chegar numa casa espírita e sair tomando passe à torta direita de todo mundo, com a esperança de que vai ficar bom. Não é assim que funciona. Né, Jair? Exatamente. Você tocou num ponto muito importante. Aliás, você deu destaque a um ponto muito importante. E o Kardec vai fazer um alerta até um pouco mais severo a esse respeito num outro texto. Aqui ele já fez, como você destacou. Mas ele vai fazer um outro até um pouco mais severo a esse respeito num outro texto, onde a gente vai ler uma recomendação dele sobre a inconveniência, digamos assim, de tomar passe do primeiro que aparece. Exatamente por essa questão. Você não sabe de quem você está tomando passe. Então, você pode receber um fluido altamente negativo e, dependendo da sua própria condição, assimilar esse fluido e piorar mais do que você já está. Às vezes não acontece nada. Ele vai usar a palavra pode. Dependendo da condição do magnetizador, do passista, quem quer que seja, se ele não estiver bem, ele pode inocular no paciente um fluido negativo que produzirá efeitos maus, efeitos ruins na própria saúde do paciente. Pode inocular, porque ele vai transmitir um fluido negativo. Porém, a assimilação desse fluido ou não, algumas vezes, não acontece, porque aquele que está recebendo tem um fluido bom, está numa condição razoável, e não vai assimilar aquele fluido. Mas, dependendo da situação, sim. Então, é bom precaver-se com relação ao ambiente no qual se toma passe. É preciso ter uma certa confiança, é preciso que a gente conheça as pessoas
que a gente saiba bem como é que são essas pessoas, como é que é a conduta delas. Vamos começar devagarzinho com o texto aqui. Aqui ele está falando sobre, inicialmente ele está falando sobre o magnetizador, que é o encarnado. Ele fala assim, bom, isso aí o que é? É o próprio perispírito, e esse fluido, ele sempre vai ter, ou mais, ou menos, das qualidades materiais do corpo. O que ele quer dizer com isso? Se o sujeito está doente, não é recomendável que ele dê passe. Nós temos dito isso aqui já várias vezes. Está doente, digamos assim, não está bem de saúde, né? Uma doença ou, às vezes, algo que está realmente afetando a própria saúde, não dê passe. Tome passe. Não dê passe. Então, por quê? Porque o fluido que ele vai projetar vai ser, de alguma forma, como ele fala no texto aí, ó, ou mais ou menos, ele vai ser influenciado pelas qualidades materiais do corpo. O texto está deixando isso claro. E, ao mesmo tempo, sofre também a influência moral do espírito, como nós também sabemos. Nós estamos cansados de saber que os nossos pensamentos, os nossos hábitos cultivados, os sentimentos cultivados habitualmente, qualificam o nosso fluido também. Então, as duas coisas vão exercer influência. Então, ele fala assim, o Henri deu destaque a esse texto, nós havíamos grifado, ele já deu também um destaque, e é importante prestar atenção. Impossível que o fluido próprio de um encarnado tenha uma pureza absoluta. Por quê? É fácil compreender isso. Começou uma chuva forte aqui. Se por acaso, Henri, a minha internet cair, você assume e dá um jeito aí de carregar o arquivo, porque foi eu que carreguei, ele vai cair, tá? Mas você conhece bem isso, você se vira. Por que isso é impossível? Porque nós somos, ordinariamente, aqui na Terra, espíritos de terceira ordem. Então, é muito difícil você encontrar alguém que possa ter um fluido que seja de uma pureza absoluta. O Kardec afirma, é impossível. Porque para o fluido ser de uma pureza absoluta, precisaria que a gente fosse espírito, no mínimo, de segunda ordem. E nem sei se assim seria de pureza absoluta. E aí é que ele fala, a razão pela qual a ação curativa é lenta. Quando ela é praticada só pelo magnetizador encarnado, ela é mais lenta. E o que é que ele diz em seguida? Por vezes nula. Ou seja, não vai curar, não vai produzir nenhum efeito. E o que é pior é o que vem logo em seguida. De outras vezes, até nociva. Até nociva. Vamos prestar atenção nesse texto aqui. Porque pode transmitir ao doente princípios mórbidos. Por que ele fala pode? Porque, às vezes, aquele que está recebendo não assimila esse fluido. Ele tem condições de repelir. Então, não vai afetá-lo, né? Agora, na segunda parte do texto aí, o que ele vai dizer para nós? Geralmente, o que acontece? O fluido, suficientemente abundante e enérgico, pode produzir efeitos de sono, até instantâneos, né? Catalepsia, de atração, até de repulsão. Mas só por causa disso, não se deve concluir que esse mesmo fluido tenha qualidades necessárias para curar. Porque, às vezes, ele pode produzir um efeito mórbido, um efeito de sono, um efeito de atração, de repulsão, mas não tem as qualidades suficientes, boas, para curar, né? Então, o que ele fala em seguida? É aquela força que derruba, mas não é o bálsamo que suaviza e restaura. Então, é preciso muito cuidado nessa parte. E aí, ele vai dizer assim, pode acontecer também, ou seja, não é porque um espírito desencarnado está
projetando seus fluidos sobre o médium curador, por exemplo, que esse fluido vai ser bom. Porque se ele for um espírito desencarnado de ordem inferior, o que ele está dizendo aqui? Ó? É bom prestar atenção nisso também. Se for um espírito desencarnado de ordem inferior, ele pode projetar um fluido até maléfico. Um fluido que pode ter qualidades ruins tanto quanto os do próprio magnetizador encarnado. Então, tudo isso é importante. Se a gente conhece as qualidades morais do médium, as qualidades pessoais, para a gente avaliar que tipo de espírito pode estar assistindo aquele médium. É isso, Henrique? Sim, é isso mesmo. E a gente também tem que perceber, a gente no longo a gente vai começar a deduzir o seguinte: existe uma grande diferença do médium curador para o passe magnético do magnetizador. Isso lá na Gênesis, capítulo 14 dos fluidos, Kardec até explica isso. Porque os médios curadores são raros. Um grande médio curador esteve entre nós, que foi o mal dele, Jesus. Vocês podem perceber nas atuações de Jesus que é muito rápido o que Jesus faz. E essa é a grande diferença. Enquanto o médio curador impõe a mão rapidinho e sai, e acontece a cura, o magnetizador fica 20 minutos, 30 minutos, fazendo toda aquela... E aqui está dizendo que é lento o processo. O magnetizador é lento. Aqui está falando por quê? Porque depende de vários fatores. Enquanto a mediunidade curadora que a gente está falando aqui é espiritual, a diferença é essa. É uma ação de um espírito. Então, a grande diferença é essa. Porque tem muita gente que vai lá no meio espírito, tem magnetismo para cá, né, magnetismo para lá. Existe uma diferença gigantesca entre a mediunidade curadora do magnetismo, como se faz no meio espírita, como se fosse um... Não, é diferente, a gente está vendo isso aqui. Então, o médium curador é dele, aquilo é dele, é tributo dele. E ele tem essa capacidade de chegar e fazer. Ele é bem assessorado pelos espíritos. Os espíritos se aproximam justamente, e às vezes a função é justamente, como foi Jesus. As curas de Jesus chamaram a atenção. Então, assim, a gente tem que aprender a diferenciar isso. Uma coisa é a mediunidade curadora, outra coisa é o magnetismo. E no meio disso, o passe espírita. A gente também tem que prestar atenção muito nisso. Isso é feito nas casas espíritas, né? Porque tem um pessoal no Brasil que se diz magnetizador, que faz um montão de técnicas, que se um estudo até interessante, que se baseiam no Barão do Potê, de Mestre e tudo. Mas essas técnicas assim são, como Kardec está falando aqui, do magnetizador, que é o encarnado que está ali. Né? E existe essa grande diferença, porque tudo, gente, é o fluido. Nós ainda não conhecemos direito isso. Não conhecemos direito, mas sabemos que tudo é o pensamento. Então, isso se dá através do pensamento, da vontade do encarnado, e como o Jair falou, de quem está recebendo também. É muito importante quem está recebendo, se ele está querendo. Por isso que Jesus perguntava, preste atenção o que ele falava, você quer se curar? Ele nunca chegava e dizia, eu vou curar você e pronto. Então, esse quer é justamente a vontade do Espírito. E isso é importante, porque às vezes, né, DG, o cara vai para uma casa espírita porque está com problema, vou tomar um passe, e piora. Mas se você for consciente disso, se você for conhecendo o trabalho das pessoas, conhecendo, e aí você pode fazer fazer isso aí. Mas tem que tomar muito cuidado para não eu vou na segunda, eu vou nessa casa aqui, toma aqui, a gente não conhece ninguém, não conhece nada. Eu vou na quarta-feira, eu vou naquela outra casa. E aí você fica nessa situação e pode até se prejudicar. Henrique, tem uma série de comentários e indagações aí no chat, mas antes disso, eu queria fazer uma observação ainda sobre o caso de Jesus, né? Só uma observação. Conforme o Kardec deixou claro,
Jesus não é aquele que a gente podia considerar um médium curador, né? Ele agia por si mesmo, né? Então ele é mais um magnetizador encarnado. Só que assim, o magnetizador encarnado da categoria dele é que é o problema. Você não vai encontrar. É aí que está o problema, tá? Então, é por isso que a gente está fazendo essas observações, que o Kardec realçou a importância disso aí. Porque nós, em geral, os encarnados daqui da Terra, nós vamos ser espíritos de terceira ordem. Exato. Jesus era um espírito puro, um espírito de primeira ordem. E o Kardec comenta, ele não pode ser considerado um médium curador, porque nenhum outro espírito ousaria querer influenciá-lo. Então, o que ele fazia era de si mesmo. Por quê? Porque ele era detentor desse fluido da mais alta pureza. Ele próprio, não precisava de outro. Porque quem poderia assistir o outro puro, dava na mesma. Né? Dava na mesma. Então, quando o Kardec comenta isso, ele fala, se a gente, de alguma forma, como disse um espírito, né, quiser chamar Jesus de médium, figuradamente poderíamos chamá-lo de médium de Deus. Figuradamente. Né? Simbolicamente, né? Simbolicamente. Agora, vamos começar pelo primeiro lá de cima. Deixa eu ver aqui onde é que está. Pergunta era do Edenilson. Vamos começar por essa aqui, Henri. Pessoas velhinhas e doentes aplicam passes e curam pessoas. Você já viu isso, não, Henri? Não, ele está perguntando, né? Ele não está afirmando. Ele está perguntando, mas ele está falando, a impressão que eu tenho é que ele conhece casos desse tipo. Sim. Eu não conheço nenhum. Porque a doença, eu também concordo com o Djair, eu acho que você estando doente, você não deve aplicar passe, não. Porque não é só doença do corpo físico. Você está, às vezes, uma gripe, uma coisa, você se deprime com isso, né? Você fica ali... E isso é ruim. Quando você vai dar um passe deprimido, isso não é bom. Então, eu acho que também que você doente, você não deve aplicar passe. Então, e velhinhas, eu não sei o que você quer dizer com velhinhas, porque está muito velho, 90 anos, assim, isso aí é um negócio assim que eu também não consigo entender. Eu acho o seguinte, você tem que aplicar o passe, primeiro com a intenção muito forte de fazer o bem. Primeiro ponto. Porque você vai ter a assessoria dos bons espíritos. Vamos trazer a outra questão aqui da Eida. As benzedeiras eram assistidas por espíritos desencarnados superiores ou apenas eram magnetizadoras? O que você me diz aí, Henri? Eu acho que são magnetizadoras. As benzedeiras têm ação magnética, entendeu? Agora, você veja como é a situação. Elas ficavam fazendo, né? As benzedeiras tinham umas plantas, aí ficavam fazendo aquilo tudo. Eventualmente pode acontecer de um espírito, aquele espírito, aquela criança, né? Que está ali, o espírito estando por ali, gente, o espírito estando por ali, o espírito bom, ele vai fazer o bem, é dele, é natural dele. Então ela está ali com aquele negócio, o espírito vem, entendeu? Mas a princípio a benzedeira é uma magnetizadora. É uma magnetizadora eventualmente assistida por bons espíritos também. Né? Isso aí não há que discutir, né? Vamos ver esse outro caso aqui. Todos que por boa vontade querem aplicar passe curativo e evocar auxílio de Jesus ou do anjo guardião são bem-sucedidos? O que você acha disso, Henrique? A gente tem que entender outra coisa importante também. Isso aqui, essa tua pergunta tem uma coisa legal, viu, Eida? É o seguinte. A boa vontade, sim. A boa vontade é uma coisa muito boa, que você vai ter boa vontade. A vontade e uma vontade boa de querer ajudar. Agora, é uma coisa interessante, o bem-sucedido que está me chamando a atenção. Às vezes você está com um problema, preste atenção no que eu vou falar, você está com um problema e você quer se livrar disso e vai tomar um passe. Mas esse problema é uma prova. Você está passando por aquele problema que você não está identificando que é uma prova. Você não vai ficar bom por causa de um passe. Você tem que vencer essa prova. Então, e não só isso, às vezes alguma doença física também é uma prova que você tem que passar. Então, às vezes a pessoa fica achando que ser bem-sucedido é você ser curado. Nem sempre.
Outra coisa também que eu queria chamar a atenção é que as pessoas vão para uma casa espírita para ter uma cura física. O espiritismo cura o espírito. A gente não pode esquecer disso. O espiritismo não cura o corpo, ele cura o espírito. E se ele cura o espírito, que é a causa, vai ter o efeito no corpo e vai ficar melhor. Mas a gente confunde muito isso. O cara quer a cura do corpo. Se ele mudar o comportamento, e isso tem vários exemplos disso, né? Às vezes você está ali, você recebe um ânimo, então volta, começa a fazer tudo errado de novo, acontece a mesma coisa. Então tem que ver. É uma prova? Se é uma prova, eu tenho que resolver. Eu não preciso ir tomar um passo. Eu vou ter que resolver. Mudando minha conduta, mudando meu pensamento, tentando mudar, pedindo ajuda aos bons espíritos. Porque se eu tivesse uma prece, gente, uma prece é um passe, uma ação magnética. Se você fizer uma prece muito, o seu anjo guardião vai estar ali, vai te auxiliar nessa hora da prova. Então a gente não pode confundir isso. Às vezes a gente se engana, acha que está passando por uma situação difícil e tem que passar para aprendizado e não pedir um passo para ficar curado, né? Só queria fazer uma ressalva, Henri. Pode ser curado também um mal físico. Nós já vimos casos aqui, inclusive o Kardec relata na revista, em que os espíritos fizeram uma intervenção numa fratura do braço lá e tal. Né? Isso pode acontecer também. Então, são de três naturezas, às vezes. Os problemas nossos, em geral, têm três naturezas. Pode ser meramente um mal físico, pode ser um problema fluídico e pode ser um problema espiritual. Por exemplo, inveja. Inveja você não vai curar com passe nunca. Egoísmo, coisas desse tipo. É preciso trabalhar a educação moral do espírito. Problema fluídico, muitas vezes. Os espíritos podem ajudar, modificar a tonalidade fluídica e tal, mas se a pessoa não se modificar também, daqui a pouco isso vai embora e ele retoma aquela condição anterior. Então é preciso muito cuidado nesse entendimento. O Henrique falou muito bem essa parte aí. O Henrique, agora o Cláudio fez uma pergunta interessante. Mulheres grávidas têm alguma influência? Como assim? Eu não entendi. Você entendeu? Não entendi. Eu acho que ele quer dizer o seguinte. Vamos lá, vamos tentar entender. Influência quando a mulher grávida vai dar um passe. Ou o contrário, quando ela vai receber um passe. Eu acho que ele deve estar pensando porque aquele bebezinho já é um espírito, já está com... Eu acho que é nesse sentido que ele está falando, né? Eu, particularmente, eu sigo muito o Livro dos Espíritos, né? Que fala que a reencarnação começa na hora do nascimento. Então, tudo bem que existe aquele bebezinho com aquela mulher e tudo ali, mas não vejo problema da mulher grávida dar um passe e nem receber. Eu acho que não tem muita influência, não, entendeu? Cláudio, se puder explicar melhor também, a gente agradece, tá? Agora aqui, deixa eu ver... Não, merecimento, já falamos. Aqui, essa pergunta aqui, ó. Mediunidade curadora seria uma missão? Pode ser. Qualquer tipo qualquer tipo de... Agora, missão, existem diferentes tipos, aquelas missões grandiosas e tal. Tem aquela, por exemplo, a gente lê no Livro dos Espíritos, ser pai, por exemplo, é uma missão, ser mãe é uma missão, né? Agora, tem alguns espíritos que vêm com uma missão mais grandiosa e tal, né? Então, a mediunidade curadora está entre essas, né? E o que você acha? Claro, concordo. E a missão é maior quanto maior o grau de evolução do espírito. Um espírito como Jesus, ele recebeu a missão, não é qualquer um que recebe essa missão. Kardec também. Kardec recebeu uma missão duríssima, não é qualquer um que consegue cumprir uma missão que Kardec cumpriu muito bem cumprida, entendeu? Então, a missão, ela tem várias graduações, como ser pai é uma missão. Existem pouquíssimas, pequeninos missionários no nosso dia a dia, aqueles que são ocultos, que são missionários, que estão ali, né? Mas são missões pequenas, mas são missões. Ajudar um ente querido, às vezes você tem aquelas pessoas que têm problemas
doenças na família e tem uma pessoa que tem a missão, esse espírito, eu vou cuidar desse espírito. E não vai aparecer aquele grande... Não. Então, a missão é isso, né? E ela é dada para aquele espírito que consegue... Quando você vê um determinado espírito conseguindo aquela, você vê o grau da elevação do espírito. Eu penso dessa forma. Você vê um Kardec, não é um espírito, não é um espírito, é um espírito evoluído. E já de segunda ordem. Na minha opinião, Kardec é segunda ordem. E Jesus, então, não é todo mundo que muda o mundo, como Jesus, através do seu ensinamento, na parte ocidental, mudou até algumas pessoas. Então, a gente tem que prestar muita atenção nisso. Ela é dada para aquele que suporta, né? Sim, o Cláudio completou aqui, Henri, ele está sobre o negócio da mulher grávida, no caso dela, dá o passe. Se ela pode dar passe ou não, né? Acho que é isso que ele está perguntando, né? Aí tem um detalhe, Cláudio, aí tem um detalhe interessante que a gente tem que analisar. Dependendo do estado de adiantamento da gravidez, que mês que está, às vezes ela não consegue, vai ficar numa posição incômoda. Então, tem que respeitar determinados limites, né? Agora, com relação pelo fato de estar grávida, não vejo problema, não. É isso? Exatamente. É isso. E a gente tem que ver também, né, desde aí, que não existe regra assim, é tudo usar um bom senso, usar lógica, e em cima do Livro dos Espíritos. Quando eu tenho qualquer dúvida, eu vou em cima do nosso Livro dos Espíritos para ajudar sempre a gente tirar as dúvidas. Lá está tudo. A nossa filosofia toda está lá dentro. Então, vamos dar sequência nos comentários do Kardec. Esse é meu agora, né? Isso. Somente nos espíritos superiores, o fluido perispiritual está despojado de todas as impurezas da matéria. Está, de certo modo, quintessenciado. Sua ação, por conseguinte, deve ser mais salutar e mais pronta. É o normal, tem que ser, né? É o fluido benfazejo por excelência. Ok. Como ele não pode ser encontrado entre os encarnados, é aquilo que a gente tinha falado, né? Exatamente. Nem entre os desencarnados vulgares, que também havíamos comentado no texto anterior. Então é preciso pedi-lo aos espíritos elevados. Como se vai procurar em terras distantes os remédios que não se encontram na própria. O médium curador emite pouco do seu próprio fluido. O médium curador, por isso que nós grifamos aqui. O médium curador emite pouco do seu próprio fluido. Ele sente a corrente do fluido estranho que o penetra e para a qual serve de condutor. É com esse fluido que ele magnetiza. E aí está o que caracteriza o magnetismo espiritual e o distingue do magnetismo animal. Um vem do homem, o outro dos espíritos. Como se vê, aí nada existe de maravilhoso, mas um fenômeno resultante de uma lei da natureza que não era conhecida. O Kardec está batendo muito nessa tecla, vou falar primeiro dessa segunda parte do texto aqui, porque havia necessidade dele mostrar direitinho a diferença entre uma coisa e outra. Porque antes do Espiritismo, praticava-se o magnetismo, mas os conceitos existentes, o que eles imaginavam, então, desde Mesmer até os magnetizadores da época do Kardec, era que nem se sonhava com a participação de espíritos desencarnados no processo. Então, isso é o que eles chamam de magnetismo animal. Era preciso estabelecer bem a diferença. Agora se sabia que havia um outro elemento que participava do processo que antes era desconhecido. O Espiritismo veio revelar isso. Então, esse é o magnetismo espiritual. O que é?
É o fluido derramado pelo próprio espírito desencarnado, o espírito elevado, portanto, um fluido de qualidade excelente, que ele vai derramar sobre o médium e esse vai servir de condutor. Lembra quando a gente leu esse texto lá no livro A Gênese, sobre aquelas 3 maneiras de se praticar a ação magnética, né? Exatamente. Então ele falava lá, um é o fluido humano, que é aquele próprio do magnetizador. 2 é o fluido espiritual, que é quando o espírito participa, ele próprio, participa não, quando ele próprio projeta o fluido curador sobre o paciente sem a participação de nenhum elemento encarnado. E 3º, o fluido misto, ou humano espiritual, quando o espírito derrama sobre o médium o seu fluido curador e este serve de intermediário. Aqui ele deixa claro isso, essa questão. É o espírito de uma natureza elevada, portador, portanto, de um fluido de alta qualidade, de excelente qualidade, derramando esse fluido sobre o médium e esse servindo de condutor. Ele só acrescenta essa informação aí, ó, que está no comecinho do texto, na segunda parte. O médium curador emite pouco do seu próprio fluido. Porque o que é o poder curativo por excelência nesse processo? É aquele que está vindo do espírito desencarnado, que esse é de uma qualidade excelente, né? Agora, fica claro lá no livro A Gênese que o espírito desencarnado pode fazer isso diretamente na pessoa. Sim. Diretamente na pessoa. Agora, a primeira parte do texto. Vamos ver se a gente consegue acrescentar alguma coisa aqui. É bom prestar atenção no comecinho do texto ali. Somente nos espíritos superiores o fluido perispiritual está despojado das impurezas da matéria. Então, tem que ser um espírito de natureza elevada, é óbvio, é óbvio. Então, esse é o fluido benfazejo por excelência, é esse. Porque ele é de uma pureza especial, né? E isso não pode ser encontrado entre os encarnados. A exceção foi Jesus, que o Henri mencionou agora há pouco. Jesus fazia isso de si mesmo, estando encarnado, mas ele era um espírito puro, um espírito de primeira ordem, independentemente dele estar encarnado. Independentemente dele estar encarnado ou não, nesse tipo de espírito não há nenhuma influência da matéria. Então, o fluido dele é puro. O fluido dele é puro. Henri, passo para você o texto. Exatamente, e ele manipulava tudo, né, Jair? Ele dominava essa parte de manipulação dos fluidos encarnado. É como tu fala mesmo. Então, vamos lá, pessoal. Aqui é muito importante, quando a gente lê médio curador, a definição de médio, gente, o que é? O médio, ele recebe uma mensagem e transmite. É o quê? É um médio que está no meio, ele vai receber e transmitir. Essa é a definição de médio. E a mesma coisa acontece com o curador. O médio curador, ele vai receber o fluido do espírito e transmite. A função dele é só essa, transmitir. Por isso que ele não acontece de ficar... Eu já ouvi essa palavra muitas vezes, não sei se já sentiu já ouviu no meu espírito. Eu estou com fadiga fluídica. Não sei se já ouviu isso. O cara está lá fazendo, aí eu vou morrer porque eu vou esgotar meu fluido. Isso não existe. Mas o pessoal fala muito isso. O médium curador, ele vai agir ali, mas é o espírito que está ali que vai transmitir essa cura para ele. Vai passar por ele e vai fazer essa ação. E quando o Kardec dá a diferença, porque Kardec estudou magnetismo antes, né? E quando ele chega e define magnetismo espiritual, ele criou briga com os magnetizadores. Existia uma associação na época dos magnetizadores. Sim. E os caras lá acreditavam que eram eles que faziam tudo. E como o Jair falou, não tinha espírito. Aí chega Kardec e explica, é o seguinte, existe magnetismo e tal, mas a cura mesmo se dá pelo médium curador, pelo espírito. Isso gerou uma confusão na época, porque os magnetizadores ganhavam dinheiro, eles atuavam como médicos. Então, houve uma confusão. E a gente vê, assim,
A gente não tem notícias, mas nos textos a gente percebe algumas coisas, principalmente na Revista Espírita, que ele vai falar sobre espiritismo, magnetismo, ele vai falar uma outra coisa que teve isso daí. Porque quando o Kardec chega e já faz esse estudo, ele avança na compreensão desse fenômeno do magnetismo, entendeu, gente? Quando ele bota o espírito participando, aí pronto, avançou. Não tem, o espiritismo ele é um avanço. O magnetismo veio antes, tem a sua, digamos assim, mas a cura mediúnica é muito superior, porque é espiritual. Agora, de onde é que Kardec traz tantas coisas assim, tantas coisas desse jeito? A gente não pode esquecer que ele começa a estudar magnetismo, os fenômenos, primeiro nos processos de Mosin. Ele começou a estudar esse fenômeno, depois ele foi estudar, ele se interessou, foi estudar o caso da senhorita Julie. E ele entra em contato com um grupo de Marmande, curador de Marmande, que foi curar a menina através de reuniões mediúnicas. E neste artigo ele descreve a evocação do grupo, chamando o espírito que estava o espírito, acho que era Fredegunda, se eu não me engano, e ela vai descrever. Olha, tem um magnetizador, Fredegunda, né? Fredegunda. Eu achei esse artigo já espetacular. O espírito vai descrever, olha, tem um rapaz lá, um magnetizador, todo vaidoso, que fica fazendo movimento. Eu pego o fluido dele todinho, zombando. Eu acho fenomenal. Aí Kardec vai anotando tudo isso, né? E Kardec vai observando que para se dar na quando eles começam a fazer a reunião mediúnica e vai fazer o esclarecimento. No final, a Fredegunda vai ser espírito protetor da menina. É espetacular esse artigo, quer dizer, tudo com a ação mediúnica de um grupo esclarecendo o espírito. Entendeu? Então, quer dizer, aí você publica isso, os magnetizadores ficaram com muita raiva, né? Porque a menina já foi médico, já foi padre, já foi. Não, agora o magnetismo vai resolver. Aí o rapaz é um rapaz novo e tal. Então a gente vê. E Kardec vai colhendo esses estudos, e aí ele chega, vai fazendo esses artigos, vai amadurecendo, e na Gênesis ele nos brinda com aquele capítulo dos fluidos, que é sensacional. E ele faz esse estudo, desses estudos que ele vem pegando na Revista Espírita. Então, gente, Revista Espírita é, na minha opinião, né, não sei, tem gente que acha, não, a maior obra de Kardec, porque ele pega tudo que está lá e joga nas obras. E tem coisa lá que não está nas obras. A gente não pode esquecer isso. Tem coisa na Revista Espírita que não está na obra. Se você pegar o Céu e o Inferno e ver as evocações, comparem isso. Pega a evocação do Céu e Inferno e pega uma da Revista Espírita. Tem muito mais perguntas. Por quê? Porque Kardec não podia colocar tudo. Ele tinha um limite para falar, o livro tem que ter tantas páginas, então ele saiu sintetizando. Mas a Revista Espírita é sensacional. Então a gente está vendo ele fazer esse estudo. E é muito importante a gente ter essa consciência, porque a gente está notando que as curas, né, elas têm muito mais eficiência quando são espiritual. Né, DG? Perfeito. Vamos voltar, então. Continuando aqui, agora é seu. Vamos lá. Jair, os comentários de Kardec são sensacionais, né, meu amigo? A gente vê que são pérolas que a gente pega. Você vê um comentário desse, que a gente, quando começa só ler a quantidade de coisa que tem, é impressionante. E aqui a gente percebe, que continua o mesmo comentário ainda, né? Na mesma revista. Exatamente. Como esses fluidos benéficos são uma propriedade dos espíritos superiores, então é o concurso deles, gente, preste atenção, que é preciso obter. Por isso, a prece e a invocação são necessárias. Olha, gente, tem gente que acha que não tem que se fazer prece. Meus amigos, a prece é muito importante. A gente vê, se Kardec não achasse a prece importante, não tinha o capítulo de preces no Evangelho segundo o Espiritismo. É muito importante a prece. Então, aqui tá, olha só, repetindo, né? Aqui, ó, Espíritos superiores, então o concurso deles que é preciso. Por isso a prece e a invocação são necessárias. Mas vamos lá. Mas para orar, e sobretudo para orar com fervor, é preciso ter fé. Para
que a prece seja escutada, é preciso que seja feita com humildade, editada por um real sentimento de benevolência e de caridade. Ora, não há verdadeira caridade sem devotamento, nem devotamento sem interesse. Gente, isso aqui é super importante. Você vai fazer uma prece pensando, eu vou fazer uma prece para eu passar no vestibular, para eu ganhar um dinheiro. Você está com interesse pessoal. Então, a prece tem que vir querendo fazer o bem, benevolência, querer fazer o bem. E a caridade, que ela é baseada no desinteresse total. Se você faz isso, você vai chamar um espírito superior, um bom espírito. Eles estão aqui para isso, os bons espíritos estão aqui para nos ajudar, entendeu? Sem essas condições, o magnetizador, olha, privado da assistência dos bons espíritos, fica reduzido às suas próprias forças, por vezes insuficientes, ao passo que com o concurso deles, eles podem ser centuplicados, 100 vezes mais. É muita coisa. Eu trabalho com engenharia, quando você diz 100, é um número gigantesco, né? Centuplicadas, deixa eu ver como eu me perdi aqui. Passo que o concurso deles podem ser centuplicados em poder e em eficácia. Você vai ganhar força e eficiência. Entretanto, não há licor, por mais puro que seja, que não se altere ao passar por um vaso impuro. A gente percebe também que Kardec era chegado a um vinhozinho, ao licor, porque um comentário desse é fantástico. Ele faz essas analogias, né? E vejam só, assim acontece com o fluido dos espíritos superiores, ao passar pelos encarnados. Exatamente. Daí, para os médiuns nos quais se revela essa preciosa faculdade, ou seja, o médium curador tem essa faculdade, e que querem vê-la crescer e não se perder, a necessidade de trabalhar pelo seu melhoramento moral. Sensacional. A gente tem exemplos, a gente sabe que a mediunidade ela é neutra, né? Você faz dela o bom, o bem e o mal. Você tem a faculdade. E a gente tem exemplos, temos exemplos aí de médicos que curam e fazem coisas boas, como fazem coisas muito ruins, ganham dinheiro com isso. O que acontece? E aquilo cai naquilo que a gente estudou na parte das fraudes. O médico começa a fazer o fenômeno, independente se é de cura ou de cartas consulares, o que for. Ele começa a fazer o fenômeno, aí começa a ganhar alguma coisa. Não é só dinheiro, mas ganhar projeção, tal. Os bons espíritos notam e saem. Aí, ele não vai ter mais a assistência dos bons espíritos. Outros vão se aproximar dele. Esse é que é o problema. E aí a faculdade vai ser totalmente... E chega a ponto de perder também a faculdade. E aí começam as fraudes. Ele está encarando aquilo como uma forma de ganhar dinheiro, então de projeção, ele começa a fraudar. E isso é sério. Por isso que esse melhoramento moral é fundamental. Muito bom. Bom, a gente percebe, então, que o Kardec está dando continuidade e ele vai, aos poucos, ele vai fornecendo uma informação, vai reforçando, vai construindo toda uma base, né? Esse é o estilo Kardec de escrever. Ele é extremamente didático, objetivo, claro, e não escreve coisas sem necessidade, né? Fluido benéfico. Então, já vimos, são espíritos superiores que têm. Então, o que a gente tem que ter? A gente tem que ter a ajuda deles. Ó, beleza, isso está claro. E como é que a gente obtém? Prece, invocação. Ok. E como é que faz isso? Bom, aí ele vai explicar. Se você orar com fervor, você tem que ter o quê? Fé. Tá bom, mas para que a prece seja escutada, para que ela seja escutada, ou seja, para que os espíritos se interessem por você, é preciso uma coisa básica aí. Humildade, primeira coisa. Humildade. E depois, ao mesmo tempo, né? Tudo ao mesmo tempo, simultaneamente. Real sentimento de benevolência e de caridade. O que é benevolência? Volência, bem, bene, do bem. Volência, vontade, desejo do bem.
É querer o bem. Benevolência é isso, querer o bem e ser, digamos assim, alimentado por um espírito de caridade. Então, veja só, humildade, desejo do bem e sentimento de caridade. Puxa, então, estamos vendo que já não é uma coisa tão simples, né? E como é que é a caridade verdadeira? Não pode ser sem devotamento. Devotamento é uma qualidade imprescindível. Devotamento, dedicação mesmo àquilo. E não pode haver devotamento sem desinteresse. Porque se você está voltado para aquilo, mas por trás, como o Henri já frisou, por trás existe um interesse pessoal, então não é um verdadeiro devotamento, né? Muito bom. Aí depois ele vai falar. O magnetizador, quando ele opera por si só e ele não preenche essas condições, ele é, digamos assim, senhor de si, ele acha que... Porque aquele que você citou, Henri, lá da Fredegunda, lá, ele era muito vaidoso, aquele magnetizador, né? Ele não tinha essas qualidades aí. Então, ele não era assistido por bons espíritos. Tanto é que o espírito obsessor ali declara, né? Ele achava que ele estava magnetizando ali e quem pegava tudo aquilo era eu. Era eu, o próprio obsessor, que pegava, né? Então, ele não tinha assistência dos bons espíritos. O magnetizador, que é prepotente, que é orgulhoso, que é vaidoso, que ele acha que faz tudo por si mesmo, ele fica reduzido às suas próprias forças. E elas serão, muitas vezes, insuficientes, essas forças. Ao passo que, quando ele tem o concurso dos bons espíritos, essas forças podem ser multiplicadas por 100 em poder e em eficácia. Agora, tem aquele detalhe. O Kardec usou de uma metáfora aqui, mas é bem claro o que ele quer dizer aqui, né? Não há licor, por mais puro que seja. O licor é muito bom. Quer dizer, o fluido dos espíritos bons é de excelente qualidade, mas ele tem que passar pelo médium. Então, o que ele fala? O espírito, o licor é muito puro, mas ele vai passar por um vaso impuro, ele vai sofrer uma influência que vai tirar a qualidade dele, ok? Assim também o fluido dos espíritos superiores ao passar pelo encarnado. Então, o que o encarnado tem que fazer? Ele tem que se esforçar cada vez mais, ele tem que se aplicar ao máximo para ele não diminuir a qualidade, ou pelo menos diminuir muito pouco a qualidade do fluido que vem dos espíritos que o assistem. Ele tem que se melhorar constantemente. Esse esforço é necessário. É claro que não vai ter ninguém perfeito aqui. Mas então nós não vamos ter nenhum magnetizador bom, nenhum médium curador bom. Vamos porque os espíritos vão relevar determinadas imperfeições, desde que haja o esforço, que eles percebam a aplicação, a dedicação, o modo como o médium curador se aplica naquilo. É isso que vai credenciá-lo a ter a assistência dos melhores espíritos, né? Exatamente, é isso mesmo. Bom, aí a gente tem aqui um comentário da Eida, deixa eu ver aqui. Por interesse pessoal, pode-se dizer também que se a pessoa vai ao centro espírita para dar passe, apenas porque ouviu dizer que se tem o dom, tem que fazer o bem. Entendi o que ela quer dizer. É igual praticar a mediunidade, né? As pessoas costumam falar, não é isso, né, Henri? Geralmente o entendimento que predomina por aí é esse, né? Não, você tem mediunidade, você tem que exercer. Você tem que trabalhar a sua mediunidade. Você tem que trabalhar a sua mediunidade. Você é obrigado a trabalhar a sua mediunidade. Aí a pessoa vai por causa disso, porque ela ouviu isso, mas ela não tem muito boa vontade, ela não está com muita boa disposição de servir, né? Então, ela está falando aqui, ela está falando nesse caso, se a pessoa vai ao centro espírita para dar passe, porque ela acha que ela tem que dar por obrigação, assim por diante. Não. Aí também a gente viu aí, por tudo que foi dito nesse texto, que não é bem assim. É preciso ter realmente um sentimento bom, o desejo do bem, aquele devotamento, aquela vontade de servir.
fazer aquilo, mas sem nenhum interesse, sem olhar e falar, não, se eu vou porque eu me sinto obrigado a isso, então aí já não tem um sentimento espontâneo, né? E se você vai porque acha que se não for vai ser castigado, alguma coisa assim, aí também já não presta, porque aí você está indo por medo, está indo por alguma influência ou outra, mas não pelo desejo de servir, né? E a gente sabe de onde é que vem isso, né, Jair? Infelizmente, é uma das distorções no meio espírita que o Emmanuel disse, tem lá no Consolador, que o médium é um grande devedor. E ele fez coisas horríveis na reencarnação passada, está lá textual, quem quiser ver. Ele fez coisas horrorosas na última encarnação, então ele tem que ir para pagar as dívidas passadas. Isso é de uma crueldade tremenda. Eu tive vários amigos médios que pensavam assim, eu dizia, olha, não pensa assim, não. Outra coisa, está com problema em casa, você está precisando ajudar a família, você falte, não vá para a reunião mediúnica, como você falou, por obrigação, porque aí não vai dar nada certo. Você tem que ir livre de espontânea vontade para querer fazer o bem, ou seja, benevolência, com humildade. Não, eu sou uma ferramenta apenas, vou lá para ajudar. Mais nada, porque se você for, não, eu vou porque eu preciso, aí é interesse. Interesse pessoal de você pagar suas dívidas, entendeu? Infelizmente, isso, muitas pessoas boas, muitas pessoas que têm, muitos médios que têm até uma boa intenção, foram prejudicados por conta dessa distorção doutrinária, infelizmente. Por isso foi muito boa a pergunta dela para a gente tocar nisso. Boa mesmo. E tem a questão também de ir para ganhar bônus hora, né? Que aí o interesse... Aí é complicado. Aí o interesse está acima de tudo, né? Eu vou, mas eu estou contemplando aqui uma gratificação, hein, Senhor? Ó, não esquece de mim que eu fui lá. Né? É verdade. Eu fiz 353 mil palestras, né? Pelo amor de Deus, não esquece disso, Senhor. Né? Pior, né, Dejaí, que está lá no Livro dos Espíritos, né, meu amigo? Está dizendo que se você vai estar pensando em fazer coisas, pensando no futuro, no céu, você não vai conseguir nada. Uma cadeirinha, um lugarzinho, garantir um lugarzinho, né? É dureza, cara, é dureza. É verdade. Henri, nós vamos ver o que vem logo em seguida aí, só por curiosidade, porque eu por hoje acho que não vai dar. O Kardec ainda vai continuar, e esse texto dele vai ficar mais interessante ainda, tá? Vou deixar para a próxima. Mas para hoje não dá, vamos deixar passar um melzinho na boca de todo mundo aí, mas vamos deixar. E esse próximo texto é bem interessante, bem profundo também. A gente precisa de tempo para comentar. Esse texto vai melhorando a cada página. É verdade, é verdade. Henri, suas considerações finais por hoje, meu amigo? Primeiramente, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com você, aprendendo com todos que estão aqui. Somos todos estudantes de terceira ordem, tá? Então, a gente não pode estar pensando que a gente sabe de tudo, que a gente sabe... Não, a gente está estudando, está aprendendo. Vamos precisar de muitas reencarnações para entender. E eu volto a repetir, gente. Kardec foi além... Ele era um homem além do tempo dele. Então, entender Kardec é estar estudando o tempo todo, a vida toda. Não adianta pensar que eu li o Livro dos Espíritos. Não, tem que ler tudo e demanda muito tempo, muita reflexão, e é necessário fazer o que nós estamos fazendo, juntos. Não vai ler sozinho, não. Leia com grupos que tenham a mesma afinidade do seu pensamento. São pessoas que querem ler Kardec, querem aprender. Vamos ler tudo mundo junto. Cada um mostra uma opinião, tal, para aprender junto. Não faça sozinho, faça com um amigo. Agora, com o objetivo de Kardec, entendeu? Porque é fundamental. E eu volto a repetir. Eu já fui criticado por isso, mas eu volto a repetir. Espiritismo só nas obras de Kardec. Muito bom, meu amigo Henri. Infelizmente, nós acabamos não contando com a presença do companheiro André. Lamentamos bastante. Eu repito sempre, sinto muita falta do André, quando eu acho que o Henri também,
quando ele não participa. O André tem sempre intervenções muito boas, muito qualificadas, vamos dizer assim, com muito conteúdo, né? É, Então e é ele tem uma sempre coisa que, bom. e ele tem uma Pode coisa que eu falar. estou tentando, e ele tem uma coisa que eu estou tentando aprender, sabe? Eu estou observando, ele dá as cacetadas sério, mas doce. Então você não fica com raiva. Ele dá a cacetada, seriamente, está fazendo certo, mas ele é meio doce. E aí você. Eu sou meio cascado grosso, eu não tenho essa. Infelizmente, eu tenho esse defeito. Eu falo, às vezes, muito enfático. Não sei se é a minha profissão, que a gente tem que, às vezes, ser um pouco severo. E às vezes é mais. O André não. O André, ele diz as coisas firmes e com o jeito dele doce, você André, André é professor, mas ele tem uma habilidade É, melhor que a é, nossa. é verdade. Professor é diferente. Kardec era um grande professor, né? Tem isso também. Exatamente. Bom, vamos lá. Infelizmente não tivemos o André, esperamos contar com ele na semana que vem. Mas reforçando isso que o Henrique acabou de falar, Kardec aprofundou todos os assuntos, mas esse assunto que nós estamos estudando aqui, pessoal, é importantíssimo a gente examinar à luz do que o Kardec escreveu a respeito, porque ele, ao longo do tempo, com o passar dos meses, dos anos, ele aprofundou ao extremo o estudo desse assunto. Ele foi fundo nisso. Então, as conclusões que ele vai apresentar, embora ele vá dizer depois, olha, a gente não conseguiu ver tudo, não sei o quê, mas isso aí faz parte da natureza dele, da humildade, da modéstia dele, né? Mas ninguém conseguiu aprofundar esse assunto a tal ponto, conforme o Kardec fez. Ninguém. Então, esse assunto precisa ser estudado, e todos os demais do Espiritismo, sempre à luz daquilo que o Kardec deixou. Aí, você sente necessidade de ler outros livros? Leia. Mas não faça isso antes de se aprofundar em Kardec, antes de estudar profundo, não é ler, não. Não é ler o livro dos Espíritos uma vez e achar que já sabe Espiritismo. Não é isso, não. É estudar todas as 23 obras que o Kardec publicou, estudá-las, primeiro lê-las, depois relê-las, depois estudá-las profundamente, meditar sobre elas. E aí se fala, bom, agora eu quero ler o André Luiz. Aí sim, aí você vai ler o André Luiz. O Emmanuel, vai ler quem você quiser. Mas não faça isso antes de estudar Kardec, não, que você vai se dar mal. Agradecemos, então, a todos aí. Muito obrigado pela presença, pelas participações, pela gentileza com que nos tratam aqui nas intervenções. Agradecemos profundamente. Henri, muito obrigado a você. Grande abraço. E até, da minha parte, até quarta-feira. Acho que você tem algo antes da quarta, né, Henri? Tenho na quinta-feira. Ah, você E tem na quinta. se o Fábio não voltar, que eu acho que ele volta essa semana, às vezes eu sou coringa, né? Eu substituo o Fábio. Aí às vezes eu vou para lá na terça-feira também. Então, tá legal. Da minha parte, então, até quarta-feira, no estudo do Livro dos Médiuns, pelo canal Rede Amigo Espírita, às 22 horas. Aquele abraço, bom fim de semana a todos.